Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, cujo título principal, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O subtítulo é Diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vamos falar sobre os itens 1 e 2. Vou pedir ao meu irmão Paulinho que me ajude aqui, por favor. Faça primeiramente essa leitura aqui. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São Paulo, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Essa passagem comentada por Paulo, ela se encontra já no final, quando Cristo está se despedindo dos seus apóstolos. Eles ainda não têm ideia do que está acontecendo, nem do que seria essa despedida de Cristo. Eles não atentam, eles não percebem isso. Na sequência dessa passagem aí, também dentro do Evangelho, um dos discípulos indaga a Cristo se para onde Cristo iria, que caminho era esse que eles não podiam ir. E aí Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só um pouquinho. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentados de remorso e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre constantemente os sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. A erraticidade, meus irmãos, é um período que o espírito fica no plano espiritual, entre o desencarne, esperando uma próxima encarnação. Então, a erraticidade é isso aí. E lá na erraticidade, o que ocorre com o espírito? Ele vai estar lá segundo o seu coração e sua mente. Ele vai se agregar, não existe um local específico. Ele vai se agregar a outros espíritos de acordo com o que ele traz nas suas vibrações, a sua mente, a sua casa mental. É assim que ele vai estar lá. E ele vai estar em um estado de acordo com o estado que ele vivia aqui. Se aqui ele era uma pessoa que era ainda persistente no mal, ele vai estar um local onde essa energia, essa colônia, ou essa esfera, o que seja com a tendência do mal.
E o tempo que vai se passar lá, não dá para se dizer o tempo. Isso daí é uma coisa que existe infinitas situações. Assim também são as suas associações. Por exemplo, uma pessoa que aqui costuma viver isolada, né? Consequentemente, lá ela também vai estar nessa situação. Uma pessoa que vive aqui pensando que quando eu morrer, eu vou descansar, ela vai estar lá nesse estado. Tem muitos que demoram muito tempo para poder acordar, ele não desperta, ele chega lá e não desperta, porque ele passou a vida dele acreditando que quando ele desencarnasse, ele iria descansar. O exórdio fala sobre a questão do trabalho, do que se continua, e é justamente isso que nós estamos falando aqui. Então você vai vivenciar na erraticidade aquilo que você leva daqui. Está dando para compreender isso? A forma como você vive aqui é a forma como você vai estar lá após o seu desencarne. E na erraticidade, existe uma questão aqui que define quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. É a consciência. Essa consciência, ela vai ser totalmente despertada e ele vai ter a noção exata daquilo que ele fez. Não vai ter ninguém apontando ou andando atrás dele. Ele vai trazer em si no seu perispírito. Eu já expliquei aqui uma vez e vou explicar novamente que nós, para vivermos aqui neste plano, precisamos de uma matéria. Enquanto que espíritos, para vivermos nesse plano, precisamos de uma matéria. Mas essa matéria, para ser ligada ao espírito, o espírito, vamos dizer assim, é uma coisa leve, é uma coisa sutil. Para ele se agregar, para ele entrar na matéria, é necessário algo que molde e que receba esse espírito. É o perispírito. Então o espírito é unido ao perispírito para poder caber na matéria. Está dando para compreender isso, pessoal? Se não estiver dando para compreender, a gente vai falando aqui ao longo do ano, uma hora nós todos estaremos sabendo sobre o que estamos falando aqui. Mas vamos adiante. E também tem nas terças-feiras, com a Paulinha, o Livro dos Espíritos. É isso, Paulo? É no Livro dos Espíritos que a gente aprende todas essas questões sobre encarnação, espírito, como encarnamos, como é dada a reencarnação e assim sucessivamente. Então, o estado feliz é de acordo com o que você leva daqui. Obviamente que se você chega no plano espiritual desapegado, com a consciência tranquila, com o coração leve, você vai estar lá livre. Porque a erraticidade, podemos dizer que é um momento errante. É um momento em que o espírito vaga. É como se ele fosse um nômade, ele está ali livre. Entretanto, aqueles que levam mágoas, apegos, principalmente a revolta, o sentimento de culpa, esses vão estar presos. Está dando para compreender isso? Porque a mente dele vai estar presa. E onde ele leva isso tudo? No perispírito. Você mesmo, tem uma passagem que talvez eu não lembre bem agora, mas que ela diz que nós damos o testemunho daquilo que somos. As nossas atitudes, elas vão dizer por si só o que nós trazemos, o que nós somos. Então você não vai esconder isso de ninguém. Você vai chegar lá e vai apresentar no seu perispírito. Isso daí vai ser apresentado para você também. E na erraticidade é que vai se preparar para a próxima encarnação e vai se moldar. O que você levar daqui, os seus avanços intelectual, moral, vai ser moldado para o que você vai vir para cá. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega com um corpo físico totalmente alinhado ao espírito. Então, você chega aqui com todas as condições para desempenhar a função
que você tem para desempenhar aquilo que foi moldado no plano espiritual. Está dando para compreender isso? Se você precisar de carregar 500 quilos, vamos dizer assim, se você precisa carregar 500 quilos e você tem um automóvel que consegue carregar na caçamba dele 400 quilos, você não vai poder levar os 500, não é isso? Senão vai quebrar. Né? Você vai ter que levar os 400, vai ficar sobrando 100. Quando há o planejamento lá no plano espiritual, não. O que você está aqui para fazer a sua missão, que seja, para essa vivência aqui, para essa experiência na carne, está adequado. Deu para compreender isso, pessoal? Você vem para cá com o corpo e com as condições adequadas àquilo que foi acordado, aquilo que foi moldado no plano espiritual. Quando você está no plano espiritual, eu estou falando, são várias situações. Para aquele que não está dormindo, para aquele que não está preso, enfim. Mas aquele que consegue chegar lá em condições de aprender, ele vai ter uma equipe, ele vai estudar, ele vai ser orientado, vai acontecer isso tudo. Obviamente que aqueles também que estão no estado presos, ou que estão dormindo, uma hora eles vão ter condições para fazer isso e eles só vão encarnar quando estiverem essa condição. Deu para compreender isso? Então você não encarna, você não chega aqui sem condições de saber o que você tem que fazer aqui. A gente, na nossa vida, no dia a dia, a gente acaba se deixando levar pelo senso comum. E no senso comum, você começa a fazer coisas que vão de encontro ao ser imortal. Você começa a agir pela maioria. Você começa a ter atitudes que lhe comprometem. Então vamos adiante. Os vícios que nós cultivamos aqui, eles vão cristalizando no perispírito. E acontece muitas das vezes que esses espíritos que não conseguem ter esse vício no plano espiritual, eles começam a se aproximar de pessoas que têm o vício que ele sente falta lá no plano espiritual. Deu para compreender isso? Ele se associa por afinidade. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar leve. Aquele que gosta da tarde, no final da tarde, tomar aquele cafezinho, diz assim: o meu dia só está perfeito depois que eu tomo meu cafezinho. Quando ele chegar no plano espiritual, ele vai chegar com essa mesma sensação. E isso eu estou falando de um víciozinho mais leve. Mas tem outros vícios. Não é assim? Tem outros vícios. E, consequentemente, ele começa a se aproximar para ter esse vício de pessoas que têm o mesmo vício. E ali ele fica querendo captar aqueles fluidos. Deu para compreender isso, pessoal? Ou seja, quem tem algum tipo de vício sempre divide com alguém invisível. O pessoal ficou com uma cara meio assustada. Mas é real, tá? É real. Aliás, tem aquele ditado que a gente nunca está só, né? E às vezes é bom até uma má companhia do que estar sozinho, não é isso? Às vezes uma má companhia é melhor do que estar sozinho. É ou não é, pessoal? Não. Hã? Não. Vocês estão aí. Eu pensei que vocês não estavam aí. Não é melhor não? É melhor estar só? Melhor só. Mas não tinha uma música que dizia assim, filosofia, poesia, que eu dizia a minha avó, antemala companheiro do que só? Não tinha a música do Erasmo Carlos? Não é da época de vocês, não? Hã? Mas vocês conhecem essa música? Sim, sim. Hã? Sim, foi mais escrita. Gostei. Eu Aqui, acabou. vou contar uma história aqui para vocês rapidinho, que vocês estão muito sérios e eu não gosto disso não, já basta eu. Eu frequentava um grupo que era pessoas que tinham vício em drogas e em álcool, e eu levava um ente meu muito querido, que eu tenho como filho, um sobrinho, eu levava ele
que ele fazia esse tratamento. E lá eles contavam, eles davam um relato dele lá, do que se passava com eles e tudo. E tinha um rapaz que ele era viciado em cocaína e também era alcoólatra. E aí ele escreveu uma carta, quando ia sair de casa, ele escreveu uma carta dizendo que ia dar fim da sua própria vida. Ele escreveu essa carta. Ele estava muito triste, era o aniversário dele, ele escreveu essa carta e deixou em casa. Quando ele chegou na rua, ele encontrou com os amigos dele que eram alcoólatras. E aí os amigos dele fizeram aquela festa, pô, já é teu aniversário, vamos sair daqui, vamos para lá, e foi para a casa de um lá, bebeu, dormiu, esqueceu da carta. Aí ficou lá dormindo, isso é real, tá? Isso é uma história real. E ele dormiu na casa, quando a família chegou e encontrou a carta, já começaram a procurar ele para ver se ele tinha dado cabo da própria vida. Só que ele bebeu com os amigos dele, esqueceu. E tinha escrito uma carta. Quando ele acordou, 2 dias depois, que ele chegou em casa, o pessoal fez uma festa tremenda para ele, porque achavam que ele tinha dado fim à própria vida. Ou seja, os amigos dele, alcoólatras, salvaram a vida dele. Porque Deus, até no momento de desastre, até no momento de uma coisa que não é boa, até no mal, Deus consegue fazer o bem. Basta que a gente deixe, que a gente acredite, que a gente perceba. E eu só soube desse relato porque verdadeiramente ele não deu fim à própria vida. Ele contou e depois ele estava se tratando. Eu não tive mais contato com ele, mas, ou seja, os amigos dele acabaram com que ele, era aniversário, acabaram com que ele esqueceu. Então vamos adiante. Isso é real, tá, pessoal? Já foi. Essas situações transitórias que nós vivemos aqui, é ela que muitas das vezes nos atrapalha. A gente não consegue perceber que nós muitas vezes estamos numa situação assim. Estou pai hoje. Hoje eu estou pai. Mas acima de tudo, nós somos uma individualidade, um espírito livre, que não tem igual. Você não vai encontrar pessoas iguais, você vai encontrar pessoas parecidas. Estou pai, estou mãe, estou filho, estou em determinado emprego. Isso tudo é transitório. Eu vi há pouco tempo uma briga que estava na família do Zagallo. Dos 4 filhos dele, ele estava lá fazendo um documento, deserdando 3 e querendo deixar tudo só para um filho. Isso é uma coisa muito triste, porque uma pessoa que a gente olha assim, né, o Zagallo, tá, pessoal? Mário Lobo Zagallo. Vocês vão ter que me engolir, se lembra dele? Na Copa? Pronto, ele. Então, a gente olha para aquele homem, a gente vê aquele homem como vamos dizer assim, um vencedor, uma pessoa de destaque, mas ele, estando pai, enquanto pai nesta encarnação, ele teve as dificuldades com os filhos dele, com a família dele. O fato do destaque dele, de ser um esportista, de ter sucesso, não impediu que ele passasse por isso. Não impediu. Por quê? Porque são situações transitórias. Uma coisa não consegue eliminar a outra. Se você tem destaque no seu trabalho, não quer dizer que você vai ter destaque com a sua família. Em geral, a sua família é o quê? É um bando de inimigos reunido. A família, estou falando de uma forma, tá, pessoal? Assim, né? Não é bem assim. Mas, em geral, são pessoas que temos que ter algum tipo de acerto. E aí você escolhe se aquele seu acerto vai se tornar o seu inimigo ou se vai ser somente um acerto mesmo. Está dando para compreender isso? Você que vai escolher. Então vamos adiante. Teve uma coisa que eu achei muito interessante nas escolas, que eles criaram assim, o aluno no final do ano, ele devolvia o livro para a escola
E esse livro era passado para outra criança estudar. E a gente tem que entender que é isso também. Esse corpo aqui é aqui, nesse momento. Você vai ter que devolver ele. Só que você, como eu disse antes, você recebe ele como? Como é que a gente recebe ele lá? Remendado? Quando a gente recebe lá no plano espiritual, quando está lá na erradicidade, a gente recebe ele, ó, beleza. Mas como é que a gente entrega? É o quê? Só o milho da pipoca. Quem tem aquele parente ou aquele amigo que pede uma coisa emprestada, passa um mês, você tem que ir lá pedir, quando ele te entrega todo quebrado. Alguém tem aqui? Hein? Tem? Na família não, é vizinho. Pronto. Tem ou não tem? Sim. Aí você fica como? Quando ele te entrega tudo quebrado, depois de um mês, dá uma de boa. Aí eu vou lá e faço outro novo. Aí já pensou se a gente chegasse lá em cima, no plano espiritual, e pedisse, e ele mandasse aí, como é que a gente fazia? Hein? Como é que a gente resolvia essa situação? É complicado, né? Mas vamos adiante. Sim, na erradicidade vai ser acessado tudo que fizemos. Mas também não é uma coisa que você vai estar lá e vai estar em estado de choque. Não é isso. Existe uma equipe, um mentor, que seja, que eles vão te receber, e aqueles que têm condição, antes disso até, eles vão ser recebidos por familiares, pessoas afins, pessoas que você, ao longo da sua vida, como é que eu vou dizer, desenvolveu laços afetivos. Então não é uma coisa traumática, porque quando a gente diz assim, sua consciência vai ser despertada, a gente pensa logo que vai ser despertado só por mal. Não, todas aquelas coisas boas que você fez, todas aquelas pessoas, aquelas amizades, todas essas coisas também vão estar no pacote, não é só as coisas ruins. Porque senão fica parecendo que quando a gente chega lá em cima, tem um inquisitor, uma pessoa que vai dizer, tu errou aqui, tu errou ali. Não, não é assim. Deu para compreender isso, pessoal? E falar em não compreender, nós vamos pegar o nosso irmão Judas, que o Judas ele era ansioso no final das contas, né? E a ansiedade atrapalha muito as pessoas. E ele não compreendeu muito Cristo, tudo, aquelas coisas todas, ele não teve muita noção do que se passava. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quando Jesus estava lá, quando o mestre estava lá, ensinando, pregando, vocês acham que Judas estava onde? Estava lá no fundão ou estava próximo a Jesus? Próximo. O pessoal do fundão chega. Não, estava próximo. Judas estava próximo. Aliás, eles faziam seu acampamento, eles conviviam, uma família. Eles estavam o tempo todo juntos. Mas por que Judas não compreendeu? Alguém tem ideia? Por que Judas não compreendeu? Por que ele meteu os pés pelas mãos? Eu já dei uma dica aqui que ele era ansioso. Mas assim, o que vocês acham que aconteceu? Tá? Vamos lá. E olha só, e todo mundo pode falar o que acha, porque não há um consenso sobre isso, tá? Há pesquisadores, há escrituras aqui e ali, mas não há um consenso, certo? Deu para compreender? Hein, pessoal? Não há um consenso exatamente. A gente segue uma linha, acredita em algumas coisas, mas não tem uma coisa que seja categórica. A Judas fez por causa disso, certo? E agora com a internet, então vamos lá. O que vocês acham, pessoal? Fala aí. Por que ele não compreendeu? Porque ele era um revolucionário. Ele tinha pensamentos muito materiais de revolução e mudança. É o que? Fala mais alto. Porque Judas era um revolucionário, ele tinha um pensamento muito materialista de libertação daquele povo, que historicamente fazia sentido. Mas ele não entendeu a mensagem de Jesus. Ele era lá dos Zelotes, né? Porque
Só Cristo mesmo para trazer um zelote para botar. Ele já tinha um coletor de impostos, ele não satisfeito ainda botou um zelote no meio. Porque os zelotes eram um pessoal, né? Os zelotes, o negócio deles era passar a faca na garganta do outro. Mas quem somos nós para tentar entender exatamente aquilo tudo ali? Mas ele estava lá no meio. E realmente, uma das coisas que eu acredito é justamente isso que ela falou. Era a questão de ser revolucionário, era a questão de querer se vingar daquele povo. Então ele deixou-se tomar por isso aí. Aquilo que Cristo falava para ele, meio que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ele estava muito preocupado em se vingar do povo que naquele instante fazia a servidão a eles, colocavam eles na servidão, que era o Império Romano. Então vamos lá. E alguém tem ideia do que a lei da ação e reação? Alguém tem ideia? A lei de ação e reação? Bom, a lei de ação e reação é tudo aquilo que nós fazemos vai provocar uma outra situação. As nossas ações vai provocar uma reação. Certo? Por isso que quando você está encarnado, você tem todas as possibilidades de modificar o seu despertar no plano espiritual. Por isso que há muitas moradas. Você não vai ficar desamparado, mas você vai estar numa morada de acordo com as suas ações. As suas ações, elas vão provocar uma reação que ali você vai estar de acordo com aquilo que você fez. E por que que nós ainda insistimos em ter ações que não são, vamos dizer assim, as melhores para não só a vida nesse plano, como no plano espiritual? Por que que nós ainda insistimos nisso? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Por que que a gente ainda insiste? Por que que a gente ainda tem ações que levam-nos a transtornos aqui, nesse plano, ou até mesmo no outro plano? Por que que a gente ainda insiste? Alguém tem ideia? Eu acho que um pouco dos vícios morais. Orgulho, egoísmo, vaidade. Somos muito carnais, né? Também. Muito carnais. Estamos muito na carne. Assim, o espírito e o coração, a gente deixa para depois. Amanhã eu resolvo com o Papai do Céu. Amanhã eu resolvo. Estamos muito na carne. E tem pessoas que dizem assim, quando eu morrer, não é bem assim. A gente começa a entender que muitas das vezes são os piores vícios são os morais, tá? São os piores vícios. E esses aí incluem muitas coisas, não são poucas coisas. Os vícios morais, vamos dizer assim, a gente tem um vício moral e nem nota. Vamos pegar aqui, vamos lá. Um vício moral. Você falar mal do outro é um vício. E nós temos isso. Porque a gente não alivia ninguém, né? A gente alivia? Não, né? Tem pessoa que não espera nem a pessoa, não tem nem a educação de esperar a pessoa sair para falar mal dela. Que é falta de educação, falar mal da pessoa com a pessoa presente. Aliás, a Suassuna dizia que... Mas não é melhor falar na frente do que por trás? Não, é o que eu estou te falando. O ideal é você nem falar. Mas, quando você fala na presença da pessoa, você dá a possibilidade da pessoa, se ela se achar naquela situação, dela falar, dela também se defender, né? Porque todos nós temos direito de se defender, e também dá o direito dela de falar mal da gente, de dizer também os nossos erros. E aí acaba sendo até mais saudável, né? Porque aí ela diz que a gente é fofoqueiro, a gente diz que ela é olho grande e fica tudo certo, não é assim?
Ou não? Como a gente está no Bate-bola. processo de evolução, Bate-bola. como a gente está no processo de evolução espiritual, Sim, quanto menos evoluída eu sou, mais problemas morais eu terei. sim, Mais vícios morais eu terei. Porque eu vou evoluindo, às vezes a pessoa fala, nossa, fulano ele tem, a gente fala brincando de alguém, ela nem se mede, não fala nada, não é brincadeira. Às vezes porque ela já está tão evoluída sim, espiritualmente, que aquilo para ela é uma coisa assim banal. Pô, é tão desnecessário isso para quê, né? Isso. Alimentar. E a gente está aqui para evoluir, a gente nunca retrocede, a gente vai parar. isso. Você falou aí sobre por que a gente tem, né, certos vícios aqui, né? Às vezes a gente trouxe esses vícios da outra vida, e Pronto. quando a gente desencarna, a gente leva ele, porque ele está na nossa alma. Isso É mesmo. a nossa personalidade. Né? Quando a gente volta para ele corrigir isso. Pronto, foi Porque até às bom. vezes a gente não consegue corrigir por falta, às vezes, de estar num ambiente que tem essa orientação, como aqui eu estava, né? E às vezes é tão forte aqui na pessoa ainda que ela não consegue dominar. Vocês entenderam aí? Porque você vai para lá com isso. Mas por mais que lá seja uma escola para se corrigir, foi ótima, né, a participação da senhora, porque eu acabei não falando sobre isso e aí a senhora falou uma coisa que é fundamental. Porque aí nós vamos para lá com isso, mas chegar lá, a gente não conserta, porque está tão enraizado, e aí nós vamos acessar aquela lembrança ali. E a gente vai começar a fazer novamente. Deu para compreender, pessoal? O que ela falou aí? Então, isso é uma coisa séria, porque já está, como diz Humberto de Campos, já está cristalizado no perispírito, e não sai assim. Por isso que a gente fica indo e voltando. Falei. Vou fazer uma pequena leitura aqui, espero que o meu óculos não me traia. Já apagaram uma luz para ficar mais fácil, vamos lá. Enquanto estivermos cada vez mais imersos nos problemas que muitas vezes nós mesmos criamos, colocando energia no que é incontrolável, estaremos perdendo tempo. Quando você se transforma, as coisas externas já não corroboram com aquilo que ela falou. Quando você se transforma, as coisas externas já não te abalam como antes. Você tem mais tranquilidade. Você age, porque assim, quando uma coisa externa, você tem que trincar os dentes para não reagir, tá bom, você está indo bem. Mas quando você não trinca os dentes, aí é nota 10. Porque já passou batido, você já alcançou aquilo ali. É justamente o que nós estamos falando aqui. Então vamos adiante. E a questão da hora. O quanto de hora nós perdemos muitas das vezes num problema, que é só a gente dormir, quando a gente acorda no outro dia, a gente tem a solução. Já aconteceu isso com alguém? A gente fica horas e horas num dia tentando resolver um determinado problema, aí vai chegando a noite, chega uma hora que a gente deita, dorme, quando acorda no outro dia, a gente consegue resolver esse problema. Isso daí, meus irmãos, é energia desperdiçada, mal direcionada. Eu no meu caso eu não durmo. Né? Agora não, agora já estou conseguindo. Mas realmente quando eu tinha uma determinada dificuldade, eu ficava de um jeito que eu nem dormia, eu dormia. Porque eu ficava insistindo naquela mesma situação. A energia estava direcionada errada. E nós somos energia. E essas energias, elas têm que ser bem direcionadas. E a melhor forma de você direcionar uma energia é procurando fazer uma prece. Entendendo as suas fraquezas, as suas limitações e fazendo a prece. Refletindo, bota um copo d'água, mentaliza, vai ali, deita, dorme, acorda no outro dia, começa de novo. Tem pessoas que conseguem no outro dia, se não conseguir no outro dia, deixa passar mais 2, 3 dias e a gente resolve. Porque o momento fatal, ele vai vir para todo mundo, para todo mundo. Por isso que o ideal era nós fazermos como Santo Agostinho, fazer o exame da consciência à noite.
Mas a gente deita à noite, quando a gente fala a primeira palavra da prece, a gente já dorme. Que dirá fazer um exame da consciência. Mas nós vamos chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Esse é o caminho de todos nós. Estamos fadados à felicidade. E acima de tudo, estamos com Cristo. Cristo continua conosco. Ele não nos abandonou. Tiveram dúvidas sobre o caminho, mas Ele nos deu a doutrina espírita e ela segue aqui conosco até hoje. Então, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe. Tá? Obrigado.